Quantas doenças raras existem? Pois é, a gente tem mais de 8.000 de doenças No raras diferentes. E um dado super interessante, porque quando a gente fala doença rara, o próprio tema, as pessoas pensam assim, ah, eu nunca vou conhecer ninguém com uma doença rara. Mas apesar de individualmente elas serem raras, quando a gente olha o total de pessoas que têm doença rara, tá? A gente estima que existem mais de 13 milhões de no brasileiros Brasil, Brasil. com uma doença rara. Eu tô falando de uma cidade de São Paulo inteira. Se a gente pegar o número de Meu pessoas Deus. com doença rara e colocar em São Paulo, você vai ocupar São Paulo inteiro só com pessoas com doenças E raras. onde estão essas pessoas? Onde estão essas crianças? Em todo lugar. E algumas, muitas, sem diagnóstico. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Formari Talks. Eu sou Marina Trunce, psicóloga, sócia fundadora da Clínica Formari. E hoje vamos falar de mais um tema muito interessante. Recebo aqui com muito carinho o Dr. Rodrigo Foch, ele que é médico geneticista do Protea do HC, médico do Centro Genético da Unifesp e sócio fundador do Centro Paulista de Genética e Genômica Clínica. Dr. Rodrigo vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre doenças raras e autismo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo conversando com De vocês. novo, tô te alugando demais. Não, mas está ótimo, ainda mais para falar de doenças raras, que é um outro tema fundamental da gente poder fazer essa conscientização científica, populacional a respeito do tema, É né? pouco explorado, né? Pouco explorado, mas muito importante, sem dúvida nenhuma. Com certeza, com certeza. Então vamos começar do começo aqui. Vou fazer algumas perguntas meio óbvias, mas para muita gente que está ouvindo não é. Necessariamente todo autista vai ter uma doença rara? Não, com certeza não, né. Verdade, a maioria das pessoas que vão estar no espectro do autismo não vão ter nenhuma condição de base, né, ou seja, não vai ter nenhuma causa que levou aquele autismo que consiga ser identificado, tá. Mas a gente sabe que parte dos indivíduos que estão em espectro, eles podem sim ter uma condição de base, né. Dentro dessas condições, aqui a gente está falando geralmente de alguma síndrome genética, Isso. dentro dessas condições, muitas delas podem ser caracterizadas como doenças raras, sim, tá? Então, quando a gente fala de doença rara como um todo, na verdade, a definição, ela é uma doença que acontece em menos de 65 a cada 100.000 pessoas, que dá uma razão que é o que o Ministério da Saúde utiliza de 1,3 a cada 2.000 pessoas, tá? Tá. Então, isso que caracteriza uma doença rara, tá? E quantas doenças raras existem? Pois é, a gente tem mais de 8.000 de doenças No raras diferentes. E um dado super interessante, porque quando a gente fala doença rara, o próprio tema, as pessoas pensam assim, ah, eu nunca vou conhecer ninguém com uma doença rara. Mas apesar de individualmente elas serem raras, quando a gente olha o total de pessoas que têm doença rara, tá? A gente estima que existem mais de 13 milhões de no brasileiros Brasil, Brasil. com uma doença rara. Eu tô falando de uma cidade de São Paulo inteira. Se a gente pegar o número de Meu pessoas Deus. com doença rara e colocar em São Paulo, você vai ocupar São Paulo inteiro só com pessoas com doenças E raras. onde estão essas pessoas? Onde estão essas crianças? Em todo lugar. E algumas, muitas, sem diagnóstico. Esse que é um ponto Por importante, né? Por isso a importância da conscientização, por isso a importância de conversar a respeito. É muito comum, quando a gente fala de doença rara, até quando a gente fala de genética como um todo, as pessoas pensarem que a gente está falando de crianças ou adultos que eventualmente vão ter quadros neurológicos graves, deficiência intelectual, né? E muitas vezes não. A gente tem várias doenças raras que elas não trazem um comprometimento neurológico, um por comprometimento do exemplo, desenvolvimento. Rodrigo. A síndrome de Marfan, por exemplo. Síndrome de Marfan é uma síndrome genética, ela é uma doença rara, que ela traz um comprometimento muito mais relacionado a questões cardíacas, oftalmológicas e musculoesqueléticas, né? Eh, Interessante. pessoas muito pessoas muito altas, muito longilíneas, que Tá. eventualmente têm história na família de morte súbita por questões Olha cardíacas, que interessante. é uma coisa que precisa acender uma luzinha para Quando a gente fala de doença rara, geralmente a gente associa a uma deficiência intelectual associada, né?
E E tem algum estudo que fala porcentagem? "Olha, a gente está falando de 8 milhões de pessoas com doenças raras, X% tem deficiência intelectual associada ou não". um dos maiores desafios é exatamente estudo epidemiológico sobre as doenças raras, né, para a gente poder ter uma boa caracterização delas. Porque, a gente sabe que em algumas populações específicas, uma doença rara pode ser um pouco mais comum, tá, por questões da própria população em si. Eu vou dar um exemplo clássico, né. A gente sabe que existem algumas doenças genéticas que são mais comuns em determinadas populações judaicas. Por exemplo? A Tay-Sachs, por exemplo, que é um erro inato do metabolismo, uma doença, caracterizada por questões neurológicas importantes, enfim. E a doença de Tay-Sachs, ela é uma doença que ela é mais comum na população judaica, em alguns grupos da Hum, população judaica, do que a população geral quando a gente compara, né. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem alguns aglomerados populacionais de algumas doenças raras. Vamos pensar assim, até é fácil de entender isso. Você pega interior do Nordeste, tá, pequenas cidades nos quais vão ser mais comuns acontecerem casamentos consanguíneos, tá. perfeito, Então você vai ter mais primo casando com primo, primo de segundo grau casando com primo de segundo grau, situações assim, que vão acabar facilitando que doenças genéticas apareçam naquela população. perfeito. Então a gente tem alguns aglomerados populacionais que podem ser por questões geográficas, como Certo, regiões específicas, e às vezes por questões culturais, como as questões dos judeus, por exemplo, né. E aí isso acaba aumentando algumas doenças aparecendo naquela população. perfeito. E aí isso é um ponto interessante, que a gente usa um dado puramente epidemiológico para definir uma doença rara, se eu tenho uma doença que naquela população não é rara, ela deixa de ser rara, É, né. é. Qual que é Mas o critério? pois é, o critério é exatamente, prevalência populacional, né. Aham. Mas o que é importante a gente entender? Essas doenças que E o que eventualmente acomete, né? é o que acomete. Essas doenças que eventualmente elas não são tão raras em determinadas populações, ainda assim a gente tem que encarar elas como doenças raras, porque na população como um todo, né, elas são incomuns, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí você trouxe um ponto super fundamental. A gente está falando de prevalência, mas é o que que essas doenças acometem. Não, muito comum essas doenças, elas são multissistêmicas, né, então elas vão afetar vários órgãos, vários sistemas. É muito comum elas serem de origem pediátrica, então 70, 80% das doenças raras, elas vão estar presentes nas crianças, né, já vão ter ali início dos sintomas pediátricos, mas algumas podem acontecer só na vida adulta também. A manifestação, no A caso. manifestação, né, como por exemplo, ataxia, que é a dificuldade de marcha, do andar. Existem diversas formas de ataxia que elas vão se manifestar, às vezes, só na vida adulta, Que na verdade é uma doença rara que não foi diagnosticada na infância. que não tinha nem manifestação na infância, que É. não Não tinha se nenhum sintoma. manifestava, né. A Não se pessoa andava regularmente. Isso, isso. Você tem doenças raras que podem ter um Mas, início. Rodrigo, interessante isso, né. É. E é super importante da gente pensar sobre isso e conversar sobre isso, porque, na faixa etária pediátrica, os profissionais, eles já estão um pouco mais, O assim, olhar está mais treinada. já estão mais conscientes, né. "Opa, desviou do normal, isso aqui temos que olhar, né, temos que investigar a genética, vamos mandar para um neurologista, vamos mandar para um geneticista". Agora, no adulto, muitas vezes vai começar a se tentar justificar por outras questões. Idade, né, velhice, sedentarismo. Eu tenho um paciente muito querido para mim, que inclusive é um padre, né, Olha, e ele criou inclusive um centro de atendimento em doenças que raras na legal, cidade de Taubaté. Ele a que gen bacana. eu auxilio na organização desse centro, a gente tem alguns colegas que atendem lá, hã, e Parabéns pela iniciativa, que legal. obrigado. A gente atende população Sim, carente, né, carente, é. sem nenhuma contrapartida. E na verdade a história dele mesmo é uma história, que começou na infância, com uma certa dificuldade de escutar, mas que nunca foi muito levado em consideração ou investigado.
E aí, já na vida adulta, ele começou a ter fraqueza muscular. Ele começou a fraqueza muscular, depois com fraqueza respiratória, Fraqueza muscular, perna, membro perna, superior também? principalmente perna, principalmente o andar, né. Mas o membro superior ele se sentia muito fraco, ele referia isso: "Me sinto muito fraco, me sinto muito cansado", né. Olha só. Quando ele passou comigo a primeira vez, ele já estava nos seus 40 anos, mais ou menos. Desculpa, padre Marlon, se eu estiver falando errado dessa idade, mas, ele já estava com um quadro, que inclusive já tinha passado com vários profissionais, Ninguém descobria. e isso é uma característica de doença rara. Geralmente a jornada da pessoa que tem uma doença rara, ela é uma jornada que, para o diagnóstico, pode levar às vezes uma década. A gente não passa na nossa cabeça, né, estava conversando com você aqui antes de da gente começar a gravar, de uma condição, que eu tenho, nunca me passou pela cabeça e nunca ninguém me indicou. Vai no geneticista ver, Sair e investigar. não passa na nossa cabeça, né. Não sei se é cultural ou porque é uma como você falou, né, vocês são 400 médicos geneticistas no Brasil todo, não sei se é falta de informação Eu mesmo. acredito que seja informação, acredito que seja informação, porque esse é um ponto importante, né, a formação do próprio profissional da saúde, ela é muito focada naquilo que é mais relevante, né, Sim, que é o que é mais comum na população, que vai ser o que vai ser mais importante de ser, da forma de se cuidar a população, principalmente pensando em questões, gerais da população, né, pressão alta, diabetes, fundamental, longe de falar que isso não tem que ser a prioridade da formação médica, sim, claro. né, mas a gente tem que falar sobre doença rara também na formação do profissional, porque senão só vai saber que existe doença rara, aquele profissional acaba indo atuar de alguma forma nessas áreas como neurologia, genética, né. Acaba sendo aquela história, é uma doença de livro, é uma doença que eu nunca vou ver. E nessa de eu nunca vou ver, às vezes você já viu várias e nunca pensou que era. E como deve ser difícil, né, diagnosticar, porque se existem 8.000 doenças, Então, eh como que é feito esse diagnóstico, Rodrigo? pois é, assim, doença rara, a gente tem essa relação muito íntima de doença rara com genética, né, porque a maioria das doenças raras vão ser de origem genética, tá. A gente tem algumas doenças raras que não são genéticas, a gente tem, por exemplo, infecções que são muito raras, né, e que eventualmente, na verdade ela não tem ali uma causa genética. A gente pode ter doenças imunológicas, né, complexas, que também não são de origem genética, defeitos em alguns complexos, complementos, que não vão ter uma causa genética identificável, né, hã, mas a maioria ainda assim vai ser de origem genética. E dentro dessa jornada diagnóstica, é inevitável a gente pensar na necessidade de fazer exames que vão permitir esse diagnóstico. A gente pode ter exames tanto genéticos, mais exames de suporte, exames bioquímicos gerais, Hã. né, que vão olhar Mas que o geneticista que pede. o geneticista, o neurologista, eventualmente o endócrino, porque esse é um ponto importante. A doença rara vai estar espalhada por todas as É, especialidades, é esse o ponto. né. Você vai ter endocrinologista encontrando doença rara, hematologista lidando com doença rara, né. Doença rara, na verdade, é um conceito, que muitas delas vão ser genéticas, mas que todas as profissões podem lidar com doença rara. Então, a importância do conhecimento vai direcionar qual que são os exames, quais são os testes mais indicados naquela Tá. situação, tá. Ponto importante dentro dessa jornada, né, eu tinha comentado que às vezes uma década para se fazer o diagnóstico, e é muito comum esses pacientes terem diagnósticos errados Eu ao imagino. vida, né. É muito comum pacientes terem, tratamentos incorretos, inclusive tratamentos cirúrgicos, incorretos ao longo da vida, né. Eu estava dando o exemplo daquele meu paciente, Isso. ele tinha tido mais de 5 diagnósticos distintos e feito diversos exames Isso, ele distintos. tinha 40 anos e o relato, o sintoma foi fraqueza na perna. Os sintomas tinham começado com fraqueza muscular como um Isso. todo, né. Ah, como um todo, É, tá. e aí ele tinha passado em vários neurologistas, ele já tinha tido várias suspeitas diagnósticos. Quando ele passou a primeira vez comigo no consultório, ele veio para investigação de uma doença rara, que era a doença de Pompe, né, porque é uma doença que causa fraqueza muscular e Tá. tudo mais, e é uma doença potencialmente tratável.
Tá. E na época, a gente fez a investigação para POMP com dosagens enzimáticas, ele fez biópsia da pele dele para fazer a Nossa, dosagem na pele, né, no nossa. fibroblasto, e veio tudo negativo, né. E aí, eu discutindo o caso com colegas também, porque isso é uma outra coisa super característica de quando a gente fala de doença rara. Ninguém que faz doença rara faz sozinho. Não existe o assim: "Ah não, não preciso da ajuda de ninguém", isso é mentira, né. Pensa, a gente tem doenças que eventualmente ninguém nunca vai ver que não seja no livro, Sim, né. sim. Então, a troca de experiência entre os profissionais é que eu não estou falando só de médicos não, tá, Tá, equipe multidisciplinar, né, tá, é fundamental para a gente tratar e lidar com essas pessoas. tá. E aí na jornada desse meu paciente específico, discutindo o caso dele com outros colegas, se adentrou ali a hipótese: "Poxa, e se, né, a gente pensar ali em defeito do transportador da riboflavina?". Nome complexo, Que palavrão você falou agora? nome complexo, mas basicamente assim, a célula dele falta um receptor que Tá, permite colocar a riboflavina, que é uma vitamina, para dentro da célula. E a falta daquela vitamina faz com que você tenha fraqueza muscular, tá, né. A célula não produz energia da forma perfeito. porque ele já tinha essa história de deficiência auditiva desde pequeno, ele tinha sinais. E aí a gente resolveu fazer um teste terapêutico, ou seja, entrou com riboflavina para ele em grandes aportes, Tá. quantidade grande, e eu lembro, assim, porque eu me emocionei, Caramba. um mês depois, ele me ligando, né, e mandando um áudio, e a primeira coisa que eu pensei, eu confesso, eu já contei essa história para ele mais de uma vez, eu pensei assim: "Padre Marlon não aguentou". Tô falando o nome dele porque ele se Sim, divulga publicamente, né, só a gente sim, já sim, claro. saber. Ah, ele não aguentou, né, vão me dar alguma notícia ruim, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Porque era um tratamento muito invasivo, Rodrigo? Não, porque o quadro dele estava muito grave. Ele já tinha Poxa ficado vida. internado em Meu UTI, tinha tido Deus! quadros respiratórios muito graves, De tamanha por fraqueza? conta da questão porque além da fraqueza no músculo, também levava à fraqueza respiratória. Ah, Então ele tinha um quadro de risco de insuficiência respiratória muito grave, caramba. né. E ele já tinha tido mais de uma situação que, assim, tinham considerado que ele não iria resistir durante a internação. Isso ele tinha o quê? Quantos anos? Por volta dos 40, Meu Deus, super novo. né. E aí nesse momento, eu realmente pensei: "Não, Achou aconteceu aham. alguma coisa". E aí era um áudio dele mandando uma mensagem de áudio, como se nada tivesse acontecido, porque ele falava com uma fraqueza, aquele Sei. ritmo lento, e aí ele mandou um áudio conversando que nem a gente tá conversando agora. Aham. Com Na hora eu com falei: energia, com força, né. "Padre, eu tô te ligando por vídeo", né, liguei para ele por Caramba. vídeo e ele estava bem. Claro que por ser uma doença, complexa, né, tem seus altos e baixos, o padre teve outras descompensações ao longo do tempo, ele tem uma série de cuidados que ele precisa ter, mas isso não impede ele de viver uma vida que ele mesmo diz, né, "Eu vivo uma vida feliz", né, então Ai, isso não tem preço, né, Rodrigo? Isso aí faz tudo valer a pena. é. E aqui você vê, eu fugi totalmente da questão do autismo aqui, Sim, né, mas eu quis na verdade trazer um exemplo mas isso não passa na nossa cabeça, é muito importante falar. para a gente falar sobre essa questão de doença rara, porque é importante. E essa jornada do Padre Marlon, de vários diagnósticos errados, tratamentos errados, né, ele mesmo falou que uma vez ele contou, ele tinha passado por mais de 100 médicos Meu sobre a Deus. vida, né. E aí é uma forma da gente exemplificar como quando a gente tem uma doença rara, às vezes a jornada é tão difícil, tão complexa. Daí quando a gente puxa isso de volta para a questão do autismo, a gente sabe que se eu tenho uma parte das pessoas que estão no espectro do autismo também podem ter uma doença genética, uma doença rara, a jornada também pode ser eventualmente parecida, né. Claro que muitas vezes começando uma investigação muito mais precoce, Sim. né. E com um olhar muito mais atento, né, porque uma família que tem uma criança, um familiar com autismo, já tem um olhar mais atento, Sim. já está muito mais, treinado para olhar o que não está indo tão bem, né. Tem essa preocupação. Mas é isso que você falou, esse exemplo do padre é muito interessante, porque ele teria essa condição sendo autista ou não, esse que é o ponto, Sim, sim, né. sim.
E esse é um outro ponto, às vezes a gente pensa assim, pode acontecer associação fortuita, né, uma doença Sim, rara sim. na verdade ela nem está relacionada com TEA, mas a pessoa tem as 2 condições em paralelo, né. E tem alguma probabilidade não, existe alguma porcentagem de estudo, né, que levanta quantas crianças com autismo, pessoas com autismo têm doenças raras? Olha, quando a gente fala de condições genéticas, a gente sabe que é mais ou menos uns 30%. 30% das pessoas com autismo têm uma condição. Claro que isso depende da corte, tá. Então, assim, o que eu quero dizer, a corte é o grupo estudado, Sim, né. Então, por exemplo, se a gente olhar só para um recorte de pessoas no espectro, grau 1 de suporte, nível 1 de suporte, de alto rendimento, a chance de a gente encontrar alguma coisa é muito menor. Se eu olhar só tá. para uma corte de Esse estudo é nível 2, nível 3. se a gente olhar mais, Tá. assim, para um nível 3 de suporte com deficiência intelectual Agora nível 4, né. então, né. Mas isso é interessante da gente observar, porque de fato, né, você vai ter essas diferenças. Quanto mais grave é o quadro clínico, né, mais Sim. você tem mais chance de você ter uma condição de base ali da importância de investigado, tá? Isso não quer dizer que uma pessoa grau 1 de suporte não possa ter uma condição genética. Na verdade, tem essa possibilidade também. Mas a chance maior vai ser nos mais, né, uma doença rara, Você acha que todo autista nível 3 de suporte deveria fazer uma deveria passar numa consulta? Deveria ser investigado, sim. Inicialmente deveria ser investigado para a possibilidade de alguma questão sim, tá. Tem aqueles sinais que são sinais de alerta principais. Vamos lá, quais são os sinais de alerta? Então, eu sempre falo assim: saiu do normal do desenvolvimento, tem que chamar atenção. Então, por Tá. exemplo, tem um baixo ganho ponderostatural, tem dificuldade de ganhar peso, de crescer. Mesmo considerando a altura dos pais mais baixas? Claro, a gente leva em consideração a Tá, estatura familiar, mas se tiver abaixo da média populacional, a gente precisa dar uma tá. atenção. O contrário também é verdade, se está muito grande, Ah, né? Se tá. tem uma macrosomia, né? Se está acima do Certo, peso, acima da estatura. Se tem um perímetro cefálico na hora de medir o perímetro cefálico, que certo. também está acima ou abaixo da média populacional, né? Dos desvios padrões da população. São coisas que precisam chamar atenção. Tem uma malformação congênita junto, né, uma formação de coração, uma formação de rins, malformação de membro, assim, tem que investigar, né. Se tem, às vezes, características físicas que chamem a atenção, isso às vezes é um pouco mais difícil para quem não tem um olho treinado. É, a gente tem esse olhar, mas É, para uma família é difícil. é, mas assim, tem coisa, orelha de baixa implantação, né, os olhos com uma fenda um pouquinho mais descendente, são coisas que vão chamar a atenção ali para "Opa", né, talvez a gente Uhum, tenha que convulsão, principalmente quando tem uma epilepsia, uma convulsão de difícil controle. tá, Usa 2, 3 anticonvulsivantes, não consegue controlar a convulsão de forma adequada, é uma coisa que vai chamar mais a atenção também perfeito. para a gente pensar em investigar, né. Eh Quadro regressivo, né. Então, quando existe um quadro de perda de marcos do desenvolvimento, isso é muito importante. E a gente tem que lembrar que, né, TEA tem uma questão do TEA Nem de todos, né, é, mas tem uma parte da população que que tem. que pode ter, mas geralmente essa regressão é uma regressão social, né, uma regressão Sim, de fala. sim. Aqui eu estou falando de uma regressão que também eventualmente social precisa chamar nossa atenção, mas que inclui motor também, né. Então, às vezes uma criança que perdeu habilidades motoras que ela tinha, é algo que precisa chamar nossa atenção Tá. também para Aí a investigação. gente está falando de repente, uma criança que segura uma garrafa e consegue não segurar. É, Consegue não, passa a não segurar. é. Tá. A gente tem um exemplo clássico de perda de habilidade motora, principalmente de uso das mãos, que é a síndrome de Rett, Sim. né. Síndrome de Rett, uma das primeiras características que começa a fazer a gente suspeitar de Rett, é a questão da perda da habilidade manual, né, junto com a questão da perda do contato visual, né. São as 2 coisas que chamam atenção. E às vezes nesse momento, nessa janela, é quando vai se pensar em autismo, mas Como secundário. e na verdade você pode ter um Rett aqui, né, uma causa real daquela regressão naquela menina. Então são coisas que eventualmente precisam chamar atenção. Tá. Então voltando, sinais de alerta são, hã, Baixa estatura ou alta ou alta estatura, estatura,
cabeça pequena, cabeça grande, Os extremos, né. malformação congênita, Tá. qualquer tipo de malformação, coisas como, por exemplo, deficiência auditiva, deficiência visual, Convulsão, convulsão, né, hã, características fenotípicas que chamem atenção, deficiência intelectual? deficiência intelectual também, Tá, né, principalmente se for uma deficiência intelectual mais grave, né, mais mas profunda, tá. tá. E as próprias características Físicas, físicas aham, típicas, então são tá, os principais pontos de alerta, tá, os certo. principais pontos de alerta. Hã, Tendo isso em vista, faz seu caminhamento, e aí começa a investigação. começa a investigação. Qual que é o primeiro tem uma regra? O primeiro exame que eu peço é esse ou não? Não Não. tem o De ponto novo é análise clínica, análise clínica, sim, tá, tá. Quando não existe uma suspeita diagnóstica, muitas vezes a gente acaba pensando no sequenciamento de exoma ou no sequenciamento de genoma como primeira tá, escolha, tá. Mas a gente tem que partir de uma investigação clínica, porque, a gente pode ter ali uma suspeita diagnóstica de uma condição que não vai conseguir ser diagnosticada num exoma, num genoma. tá, Tá? Eu uso muito o exemplo da síndrome de Prader-Willi ou de Engelmann, né, que são síndromes que o exoma não faz diagnóstico. Você precisa ter um teste específico, específico. que é o MLPA sensível à metilação, que é o exame padrão ouro, né, de escolha para aquele diagnóstico. Então, tem que partir de uma boa avaliação clínica. Tá, Não não tem tem muito como não escapar. tem margem. E aí, com essa boa avaliação clínica, a gente vai para o tripézinho que você explicou pra Isso. gente, você que ouviu no episódio anterior, você já tem isso no seu radar. Mas é exatamente isso, porque a partir do diagnóstico, a gente consegue estruturar aconselhamento genético, né, e aí, assim, fundamental, se eu tenho uma doença, por exemplo, que tem uma chance de recorrência de 25% para a família saber desse risco é muito importante, né. E aqui, vale lembrar, não estou falando exclusivamente dos pais, mas é a família como um todo, né. Hum. Às vezes, um tio precisa saber desse risco dentro de um Sim, momento e achei familiar. isso fantástico o que você falou, porque, às vezes é isso, né, eu: "Ah, não quero ter mais filhos", mas assim, você tem irmãos que, Sim, né, estão planejando sim. constituir uma família, e isso é importante, né. Sim, sim, sem dúvida nenhuma é fundamental ter essa conversa, né. Além do aconselhamento genético, a questão do acompanhamento clínico, né, então Uhum. a partir do momento que a gente tem ali um diagnóstico, eu entendo bem qual que é as questões que aquele paciente pode ter ao longo da vida, Tá, né, e aí a gente vai estabelecer o acompanhamento clínico daquela condição e a questão de tratamento, tá. Algumas doenças raras, elas vão ter tratamentos específicos, né. certo. Que podem ser terapias de reposição enzimática, então falta alguma enzima ali, você vai repor aquela enzima, você vai dar alguma substância que está faltando, você vai pensar em alguma terapia gênica para alguma doença específica, Tá, né. Você vai ter ali alguns arcabouços de tratamento. Mas mesmo não tendo tratamento específico, você tem os tratamentos baseados nas dificuldades que as pessoas vão ter. Então, doença rara, por via de regra, ela vai ter características incapacitantes também ao longo da vida. sim, Então, limitantes, né. limitantes. Então, essas pessoas elas precisam de fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicólogo, para Precisa de uma equipe interdisciplinar, né. precisa de uma equipe interdisciplinar. E aí, de novo, não se trabalha do mesmo jeito que não se trabalha com autismo sozinho, não se trabalha com doença rara sozinho. Você precisa ter esse contato, entender que esse paciente ele precisa ser cuidado por De todos. uma forma ampla, né. Exato. Tratamento é interdisciplinar. E você faz esse acompanhamento no seu consultório, certo? Assim como a gente também recebe, pessoas nessas condições aqui, mas quando a gente fala em saúde pública, né, a gente sabe que muitas medicações para doenças raras são extremamente caras, assim, né, remédios ou comprimidos ou, remédio injetável chega a custar, assim, mais de nem sei a casa que é, mas muito, muito caro. E o que que a gente tem hoje para falar sobre políticas públicas, tanto a nível de tratamento medicamentoso, quanto em termos de tratamento, de intervenção mesmo, né, clínica? Isso é uma coisa super interessante, porque desde 2014 foi publicado pelo Ministério da Saúde uma portaria, que é a portaria 199, tá, de 2014.
que é uma portaria que estabelece, centros de referência para atendimento de doenças raras no SUS, Perfeito. tá. Então a gente tem, serviços que são credenciados exatamente para poder, ter, na verdade, um financiamento para poder acompanhar e tratar esses pacientes adequadamente. Muitos desses centros já são centros que já acompanhavam pessoas com doenças raras há muito tempo, né. Tá. Por exemplo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um grande São específicos para isso. são específicos. A maioria estão localizados em hospitais de grande porte, muitos hospitais HC tem. universitários. Esse é um ponto interessante. Até o e aí eu talvez vá acabar datando um pouco, tá, Hum. Marina, mas assim, até o momento, na cidade de São Paulo, a gente não tem nenhum centro de referência credenciado na Portaria 199. O estado de São Paulo tem, na Unicamp, em Ribeirão Preto. Nossa. Agora, a cidade de São Paulo, nem o Hospital das Clínicas da HC, nem o Hospital São Paulo da Unifesp, não são centros de referência para doenças raras. O ABC também sim, a Faculdade de Medicina do ABC é um centro de referência para Que doença bom. rara. Qual que é a importância desses centros de referência? Eles permitem criar um fluxo para atendimento desses pacientes, mas mais do que isso, como eles recebem um financiamento, né, eles tornam o fluxo sustentável, ou seja, Tá. eles conseguem exames genéticos, inclusive complexos. Exoma, quando fala assim: "Ah, exoma não é feito no SUS", é Caramba. dentro desses centros de referência e para condições que tenham indicação. Claro, claro. Tá? Então, assim, por exemplo, fala assim, o autismo essencial não está dentro da indicação de fazer exoma pelo SUS, Tá. tá? Mas se há uma criança que tem um autismo com uma malformação, com uma baixa estatura, tem, Tá. entendeu? Então, assim, tem os Mas passa por uma triagem. passa por uma triagem, sim, vai passar por uma consulta. Esse centro de referência sempre tem geneticista nas equipes, né? É uma Tá. premissa da Da política, portaria. da Aham. portaria. E aí eles vão ser atendidos e direcionados nas necessidades que se precisa. E aí você também pode estabelecer os tratamentos. E aí, realmente, a gente está falando de tratamentos que geralmente são muito custosos, A tá? gente tá falando na casa de quanto, Rodrigo? Depende muito. A gente vai falar de terapia gênica na casa de milhões, né? A Deus. terapia gênica aí tem, dependendo. Convênio cobre isso? Então, existe todo um debate a respeito da questão, muitas vezes em cima de judicialização, Tá. né? E aí também o quanto que acaba sendo sustentável, porque, É, né, claro. convênios menores eventualmente não faturam, né, Sim, um sim. valor de uma terapia gênica no mês relacionado a 8 milhões, por exemplo. Uma terapia de uma pessoa. É, realmente a gente precisa de saúde É, a pública, né. de saúde pública. É. E aí o que que é interessante? Que existem mecanismos, públicos que permitem que a gente consiga ter esses acessos de forma adequada para os pacientes que realmente têm indicação. Tá. Então, por exemplo, eu sei de exemplos de operadoras pequenas, de convênios pequenos, que formaram consórcios para poder lidar com a questão das doenças raras, exatamente frente à possibilidade de uma judicialização de uma medicação. Então, são operadores que individualmente não iriam conseguir pagar uma medicação de alto custo nesse sentido, mas que elas todo mês ali estão colocando um valor naquele consórcio e podem resgatar, né? Tá. E que acabam fazendo parceria até com a própria farmacêutica para poder fragmentar, Viabilizar. viabilizar. Então, essas medidas existem, inclusive no governo também, né? Eh, e aí a gente tem também a questão de diversas doenças raras, que elas vão ter o que a gente chama de protocolo clínico de diagnóstico e tratamento, PCDT, Tá. tá? Que é o que vai estabelecer para algumas dessas doenças quando o SUS paga o tratamento dessas doenças. Então, tem doenças, aqui eu falei de terapia gênica com custo Sim. exorbitante, né? Mas, por exemplo, terapia de reposição enzimática, Tá. algumas reposições enzimáticas, polisacaridose, doença de Fabry, Gaucher, Pompe, o custo de uma reposição enzimática vai estar em torno de 100 a 200 mil, 300 mil por mês. Meu Deus, o que é altíssimo também, né. É Mesmo para o altíssimo. convênio, é um valor É alto. um valor alto e tem É. que ser um uso contínuo, tem que ser um uso contínuo. E aí o que que acontece? Existem algumas dessas doenças, Contínuo mensal. contínuo mensal. Meu Deus. E existem algumas dessas doenças que o SUS paga o tratamento.
Tá. farmácia de alto custo, fazendo infusão nos centros de infusão, nos locais corretos, né, e que, claro, o paciente precisa ter indicação, Claro, mas a máquina pública consegue se organizar para receber, que né, bacana isso. esses pacientes. Claro que a gente sabe da desigualdade do Brasil, sabe das dificuldades, muitas coisas podem ser debatidas em cima disso, mas é importante a gente entender que, a partir do momento que a gente assume na nossa Constituição, né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, todos são todos, É, né? E aqui a gente tem que falar também dessas pessoas que também têm essas necessidades, isso é fundamental. sim. Mas muito interessante, um mundo, né, à parte. Eu já tive um paciente com doença rara e com autismo também, né, secundário, e a família dele, foi assim e é ainda muito engajada na causa, mas tudo assim via, iniciativa própria, né, Sim. de buscar, hã, eh recursos, buscar alternativas, não só para o filho dele, mas para toda uma população. Marina, isso que você falou é uma coisa super interessante, porque a gente vê isso muito no autismo, né? Mas a gente vê isso muito quando a gente fala de doenças raras também, É. que é a questão da iniciativa dos pais, né? Das associações Imagina o desespero, seu filho envolvidas. precisar uma medicação de R$ 200.000 por mês, Olha, a própria política pública aqui no Brasil, parte dela foi construída por conta de pressão das da famílias. sociedade, das famílias, né, das associações. A gente tem associações de famílias muito bem Sim. estruturadas no Brasil, que inclusive prestam apoio para as famílias que têm necessidade, ajudando a conseguir exames para diagnóstico, consultas médicas, né? A gente tem associações aí que dão todo esse suporte. Você conhece a associação da Casa Hunter? Conheço a Casa Hunter, Os claro. pais são os queridos, o Tony, É, vou até chamá-lo para fazer um episódio aqui, porque ele é uma pessoa, assim, iluminada, né, brigou aí há e briga há muitos anos, é uma luta grande, né, em relação a às doenças raras, e conseguiu muita coisa, né, sim, conseguiu muita coisa. sim. E isso é muito interessante, porque a gente tem várias associações, né, que exatamente elas se mobilizam para ir transformando o cenário da saúde pública mesmo no país, né. E o acesso, e o atendimento, e isso é fundamental, porque volta à questão da conscientização, né. A gente, como profissional da saúde, tem que fazer nosso papel. As famílias, elas têm um papel fundamental aqui, né, Sim, e quando e isso é uma coisa que eu penso muito, né, como profissional da saúde, a gente tem muito aquela questão, né, dos conflitos de interesse que eventualmente pode ter. Quando a gente fala de doença rara, é uma linha muito tênue isso, porque se a gente não contar com as famílias no momento que a gente precisa, se a gente não puder contar com os laboratórios de apoio de com saúde pública também, com a né. saúde pública, a gente eventualmente não vai conseguir dar uma É, assistência adequada. Então, a gente tem que conhecer todas essas pessoas, né, que estão envolvidas, porque é fundamental para a gente poder evoluir como sociedade. sim. E quem eventualmente não pensa assim: "Não, não conheço ninguém com uma doença rara", provavelmente você conhece, Isso você não sabe. e talvez nem a pessoa, né. Exato, talvez nem a pessoa. Então assim, mas é uma coisa de conscientização da população também, né. Eu fico muito chateado quando às vezes eu vou olhar alguma rede social e tem alguma situação de bullying com alguém que claramente tem Ter alguma uma doença condição, é, uma doença, e eu penso assim: "Poxa, é puramente falta de conhecimento, é, é uma ignorância é, mesmo, assim, tamanha". Que se a pessoa tem desde a base o conhecimento dessas condições e sabe, né, lidar mesmo e abraçar as diferenças, poxa, quanto melhor, né, ia ser com a nossa certeza. sociedade, o nosso mundo. Sim. Inclusive em rede social tem muito meme, né, assim, de pessoas numa condição, esteticamente diferenciada da normalidade, digamos assim, e que você vê ali que claramente é uma pessoa sindrômica, né. Sim, Inclusive em programas de TV, isso é muito triste também. sim, sim, A hora que você vê, você fala: "Nossa, mas ninguém percebeu que tem alguma coisa ali?", sim. né. Então, essa pessoa, às vezes, por necessidade, está se deixando ser exposta, né.
Mas assim, do que a gente está falando? Exato. Não, mas isso sem dúvida nenhuma é super importante. E é curioso porque, assim, a gente tem hoje em dia, na mídia mesmo, diversos Ridicularização, né? a ridicularização, mas a gente também eu acho que tem um movimento um pouco, pendular de situações nos quais, você tenta trazer, né, por exemplo, aquele livro Extraordinário, né, o Uhum, livro filme uhum. Estava pensando nele. é a caracterização de uma É. pessoa com uma doença rara, tem ele eu não lembro agora se é Treacher Collins que ele tem, acho que é Treacher Collins no livro. É que no filme eles colocaram acho que uma outra doença, e aí no No livro é outro. livro é outra, eu acho que tem uma coisa mais ou menos assim, eu preciso até reler Aham. pra lembrar. Mas é uma criança com doença rara, é um filme de uma sensibilidade, é um livro de uma sensibilidade muito legal, né. É, E a gente tem, outros exemplos também, assim, na mídia, e que são interessantes porque eles a ideia toca num lugar diferente, né. é quebrar essas barreiras, Sim, é poder quebrando essas barreiras. E a gente eu acho que tem que utilizar, como você faz aqui, os espaços para as pessoas se conscientizarem de uma forma, muito mais embasada e muito mais, social, né, sim, no do ponto de vista realmente como sociedade, né, do que propriamente, quando a gente vê essas situações de memes, de sim. Inclusive a gente vê que na prática clínica, assim, os sintomas acabam sendo, muito parecidos, né, muitas vezes com autismo até. Então o tratamento, terapêutico, ele funciona, né, o ABA funciona nesses casos, né. sim, sem dúvida. Então é sobre isso também, de você conseguir, eh, falar e explicar para o outro que não é nada de outro mundo, né. Ele vai fazer o tratamento médico, mas em termos de intervenção, qualquer clínica que trabalha com a aba consegue, fazer um bom trabalho de, né, uma clínica, lógico que com serviço de Sim, qualidade bacana, mas que consegue, atender esse paciente. sem dúvida nenhuma. Volta naquela questão, né, você faz o diagnóstico para poder estabelecer tratamento. Claro que a gente fala um pouco de tratamentos específicos, mas o grande tratamento dessas pessoas vai ser baseado nas dificuldades que elas vão apresentar, né. Sim, Então vai ser individualizado, vai ser dentro de uma necessidade ali de terapias específicas e que você precisa de bons profissionais e boas clínicas de com fato que certeza. possam dar essa assistência da forma correta, né. Porque também a gente vê uma situação bem contrária em vários lugares, né. Sim, Então, claro, quanto mais boa for a assistência, melhor vai ser o prognóstico daquele paciente, melhor vai ser a evolução, claro, tá. E claro. é isso que a gente quer. No final das contas, a gente quer, independente do paciente ter uma doença rara, uma deficiência, E independente do diagnóstico, independente do diagnóstico, a gente quer que ele seja independente, qualidade de vida é o que que a que eu qualidade falo sempre aqui, a gente trabalha para que as crianças, os jovens e os adultos não precisem da gente, é, para que eles possam ser mais autônomos possíveis. A gente sabe que o tratamento do autismo é a longo prazo, que muitas vezes nível 2, nível 3 de suporte vai ser difícil dar alta, sim, é uma realidade, mas que a gente possa ser um apoio e não ser mais aquela, intervenção tão intensiva quando é possível. Eu não quero romantizar, tá, Rodrigo, porque a gente sabe que claro. cada caso é um caso. Mas é que é para a gente trabalhar para que eles um dia caminhem, né, para que eles tenham autonomia, para que eles consigam ser independentes, quem, tiver aí essa condição, né, não tiver deficiência intelectual, enfim, olhando para cada caso. E Sim, eu acho que é isso em qualquer, independentemente do diagnóstico, esse é o ponto, sim, né. A pessoa que sofre de ansiedade, depressão, a gente trabalha ali para que ela consiga seguir, né, que ela consiga ter estratégias de autorregulação, de autocontrole, estratégias para sair de crise, que ela consiga, ter uma vida que vale a pena ser vivida, né. exato, é o grande objetivo, É. é o grande objetivo. Rodrigo, muito obrigada. Imagina. Mais uma conversa aqui, mais uma aula, você que está assistindo. Se você não anotou, volta e assiste, anota, porque foi mais uma aula. O Rodrigo é professor, está acostumado a dar aula. Eu falei para ele que no episódio anterior eu devia ter anotado aqui, porque foi muita informação. E espero que vocês tenham gostado. E obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço bastante o convite, a oportunidade. Eu queria rapidinho falar para vocês, eu comentei um pouco sobre a Casa de Saúde de Taubaté. Quem quiser conhecer um pouquinho Ótimo. mais, nas redes sociais é só eu procurar por Nossa Senhora dos Raros. É a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. É vinculado
à igreja e é um serviço totalmente gratuito para a Que população, né. ótimo, Eu tenho orgulho de fazer parte de uma forma voluntária na Casa que de Sa bacana. a gente tem uma grande equipe e quem quiser conhecer um pouquinho mais também vai ser super bem-vindo lá. Ai, parabéns por essa iniciativa, Rodrigo. Você é uma pessoa super ocupada e disponibilizar seu tempo, né, nesse projeto. Acho que o padre aí te motivou. Que bacana, que história bonita aí de vocês dois. Parabéns pelo avanço médico dele. Incrível. Obrigado. Deixa também o contato da sua clínica. Vou deixar, vocês podem encontrar como @genética paulista, tá, então é Centro Paulista de Genética e Genômica Clínica, mas o apelido é Genética Paulista. E o meu profissional é @dr.rodrigofock, Foque, Fock. Fock. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado de assistir mais um episódio do Formari Talks. Trouxemos bastante informação aqui para vocês, abriu aqui minha mente para várias coisas que eu não tinha pensado. E siga o episódio completo, né? Compartilhe, assista de novo através das nossas redes do Spotify, YouTube e na Deezer.